O clima nos bastidores do Vasco da Gama amanheceu pesado, tenso e carregado de questionamentos. Daqueles que fazem o torcedor acordar com a sensação de que algo precisa mudar rapidamente. A derrota na estreia do Campeonato Brasileiro escancarou problemas que já vinham sendo empurrados para debaixo do tapete desde a reta final da temporada passada e colocou o trabalho de Fernando Diniz em um ponto de desgaste difícil de ignorar. Não foi apenas um resultado negativo fora de casa, foi a forma como o time se comportou, como foi dominado em vários momentos e, principalmente, como o próprio treinador se posicionou depois do jogo, passando uma impressão de desconexão total com o que aconteceu dentro de campo. Quando a gente olha para os números recentes do Vasco no Campeonato Brasileiro, o cenário é alarmante e não admite maquiagem. Somando a estreia desta temporada com as últimas partidas da edição anterior, são 9 jogos disputados, com apenas uma vitória e 8 derrotas. É uma sequência que derruba qualquer discurso otimista e coloca o clube em uma situação simbólica de alerta máximo logo no início do campeonato. Fernando Diniz começa um novo ano, repetindo os mesmos problemas que marcaram o fim do anterior, sem sinais claros de evolução coletiva, sem solidez defensiva e sem um padrão ofensivo que realmente ameace os adversários de forma consistente. O recorte geral do trabalho também não ajuda em nada a aliviar a pressão. Fernando Diniz completou 48 partidas à frente do Vasco da Gama, acumulando 16 vitórias, 12 empates e 20 derrotas. O aproveitamento gira em torno de 41%, um número extremamente baixo para qualquer clube que tenha ambições minimamente competitivas na Série A. Em um campeonato de 38 rodadas, com 116 pontos em disputa, manter esse percentual ao longo da temporada significa brigar diretamente contra o rebaixamento, sem margem para erro e convivendo rodada após rodada com o desespero na tabela. E quando o recorte fica ainda mais recente, a situação se torna mais preocupante. Nos últimos 17 jogos, o Vasco venceu apenas 4 vezes, empatou 2 e perdeu 11 partidas, alcançando um aproveitamento próximo de 27%. É um desempenho que não se sustenta, que não convence e que deixa o torcedor com a sensação de estar preso a um roteiro repetido, no qual as promessas de evolução nunca se concretizam dentro das 4 linhas. O problema já não é apenas um jogo ruim ou uma noite infeliz. É um padrão que se repete com frequência incômoda. Existe, claro, o fator confiança interna. Fernando Diniz é um treinador que conta com o respaldo da diretoria, principalmente pela relação de confiança construída com quem comanda o futebol do clube. Essa confiança se traduziu em autonomia no mercado, participação ativa em contratações e influência direta na montagem do elenco. Jogadores chegaram ao Vasco com o aval do treinador, dentro de uma ideia de jogo que até agora não conseguiu se materializar de forma eficiente. E é justamente aí que mora uma das maiores preocupações, porque quando o rendimento em campo não acompanha o poder concedido fora dele, o risco de um projeto desandar é enorme. Outro ponto que pesa bastante é o histórico recente do próprio treinador. É inegável que houve um trabalho marcante no passado, especialmente em uma temporada específica em outro clube, mas o futebol não vive de lembranças distantes. Estamos falando de um intervalo de anos, sem grandes resultados, sem campanhas consistentes e sem a confirmação de que aquele auge pode ser repetido. No Vasco, até aqui, o que se vê é um time frágil emocionalmente, vulnerável defensivamente e que sofre para competir mesmo contra adversários de menor investimento.
A entrevista coletiva após a derrota deixou ainda mais evidente o abismo entre a percepção do treinador e o sentimento do torcedor. Enquanto quem assistiu ao jogo viu um Vasco envolvido, pressionado e frequentemente dominado, a análise apresentada foi de um time que teria jogado bem, controlado ações e mostrado evolução na saída de bola. Essa leitura soa quase como provocação para quem dedicou 90 minutos acompanhando uma equipe que sofreu diversas finalizações e passou boa parte do tempo correndo atrás do adversário sem conseguir impor seu ritmo. A insistência em tratar erros recorrentes como parte natural de um processo em evolução começa a perder força quando esses mesmos erros se repetem jogo após jogo. A saída de bola curta, defendida com convicção, continua custando caro, gerando insegurança e oferecendo chances claras aos adversários. O discurso de que é preciso errar para aprender já não convence quando os equívocos se acumulam e os resultados negativos se empilham na tabela. Existe uma linha tênue entre convicção e teimosia, e essa linha parece cada vez mais borrada. Internamente, a cobrança existe e o tom é forte, segundo o próprio treinador, que se define como alguém exigente, intenso e ao mesmo tempo preocupado com o desenvolvimento dos jogadores. A questão é que essa cobrança precisa se refletir em rendimento coletivo, em ajustes táticos e em respostas rápidas dentro de campo. Caso contrário, vira apenas discurso, sem impacto real no desempenho da equipe. O futebol é implacável nesse sentido, porque não aceita explicações longas quando o placar insiste em ser desfavorável. Também é impossível isentar completamente o elenco. Há jogadores vivendo momentos muito abaixo do esperado, acumulando falhas, tomando decisões erradas e comprometendo o sistema defensivo com frequência. Algumas posições se tornaram pontos frágeis evidentes, explorados pelos adversários sem muita dificuldade. A falta de alternativas no elenco obriga improvisações. Gera desequilíbrio e escancara problemas de planejamento que não podem ser ignorados. Quando um jovem improvisado entrega mais intensidade e segurança do que um titular consolidado, o sinal de alerta precisa ser imediato. O torcedor vascaíno sente que o time perdeu competitividade, que entra em campo sem confiança e que qualquer adversário consegue impor dificuldades. A sensação de impotência, de ver o Vasco sofrer mesmo em jogos teoricamente acessíveis, aumenta a irritação e a cobrança. E tudo isso cai diretamente no colo do treinador, porque é ele quem define estratégias, escalações e ajustes durante as partidas. Quando essas escolhas não funcionam, a paciência vai embora rapidamente. O Vasco vive um momento delicado, no qual cada rodada ganha peso de decisão, mesmo no início do campeonato. A pressão sobre Fernando Diniz cresce não apenas pelos números frios, mas pela falta de sinais concretos de reação. O ambiente fica cada vez mais pesado. O discurso já não encontra eco na arquibancada, e a distância entre o que se fala e o que se entrega em campo parece aumentar a cada jogo, deixando no ar a sensação de que mudanças podem se tornar inevitáveis se o cenário não se transformar rapidamente. A insatisfação do torcedor não nasce apenas da derrota em si, mas da repetição de um roteiro que já se tornou cansativo para quem acompanha o Vasco semana após semana. O que se viu em campo foi um time sem controle emocional, com dificuldades claras para sustentar o próprio modelo de jogo e que, em vários momentos, pareceu perdido diante da intensidade do adversário.
Quando o treinador afirma que gostou da postura e que enxergou evolução, cria-se um choque direto com a percepção de quem estava assistindo, porque a sensação geral foi de um Vasco engolido, pressionado e incapaz de reagir com personalidade. O discurso de domínio e controle não se sustenta quando a equipe permite inúmeras finalizações. Perde duelos importantes e apresenta falhas técnicas em sequência, especialmente em setores sensíveis do campo. A defesa continua exposta, o meio-campo não consegue proteger a linha defensiva e o ataque raramente transforma a posse de bola em chances reais de gol. A saída de bola, tão defendida pelo treinador, se transforma mais em um risco constante do que em uma virtude. E cada erro alimenta a insegurança coletiva, fazendo o time jogar ainda mais travado. Esse descompasso entre ideia e execução é o que mais preocupa. Não se trata de abdicar completamente de um modelo, mas de entender o contexto, o elenco disponível e o momento psicológico do grupo. Insistir em conceitos que claramente não estão funcionando, sem ajustes mais profundos, passa a impressão de rigidez excessiva. O futebol brasileiro é competitivo demais para permitir que um time passe tantas rodadas tentando aprender enquanto os pontos escorrem pelo ralo. Outro fator que pesa bastante é a forma como o elenco responde dentro de campo. Há jogadores experientes que deveriam liderar nos momentos de dificuldade, mas acabam se escondendo, errando passes simples e perdendo disputas básicas. Isso cria um efeito cascata, porque os mais jovens sentem o peso da responsabilidade e o time se desorganiza rapidamente. A falta de confiança é visível e ela se manifesta em decisões apressadas, posicionamento errado e uma postura defensiva que beira o desespero quando o adversário acelera. Na lateral esquerda, por exemplo, a situação virou um problema crônico. O rendimento caiu de forma acentuada, os erros defensivos se acumulam e a incapacidade de vencer duelos virou algo recorrente. Quando um jogador improvisado, vindo da base, consegue entregar mais intensidade, mais concentração e mais eficiência em poucos minutos do que um titular em jogos inteiros, a mensagem é clara. Algo está muito errado, seja fisicamente, tecnicamente ou mentalmente. E essa responsabilidade não recai apenas sobre o atleta, mas também sobre quem insiste em mantê-lo como peça fundamental mesmo diante de atuações tão frágeis. O elenco do Vasco é limitado, isso é fato, mas não é tão frágil a ponto de justificar desempenhos tão abaixo do mínimo aceitável. Existem jogadores que podem render mais, que já mostraram isso em outros momentos, mas que parecem presos em um sistema que não potencializa suas características. Falta equilíbrio, falta simplicidade em momentos-chave e falta, principalmente, leitura de jogo para entender quando é preciso baixar linhas, proteger o resultado ou jogar de forma mais direta. A cobrança interna, tão mencionada pelo treinador, precisa se transformar em resposta imediata no campo. Não adianta discurso firme no vestiário se, na prática, o time continua cometendo os mesmos erros e demonstrando as mesmas fragilidades. O torcedor não quer ouvir explicações longas sobre processos, quer ver competitividade, entrega e evolução clara de uma partida para outra. Sem isso, a paciência acaba e o ambiente se torna ainda mais hostil. Existe também a questão emocional. O Vasco parece carregar um peso enorme sempre que entra em campo, como se cada erro fosse potencialmente fatal. Isso trava o time, gera medo de arriscar e transforma a posse de bola em algo estéril. Quando o adversário percebe essa insegurança, cresce no jogo, pressiona mais alto e passa a ditar o ritmo da partida. Foi exatamente isso que aconteceu.
com um rival jogando solto, confiante e explorando as brechas deixadas por um Vasco desorganizado. O treinador, nesse cenário, precisa ser o primeiro a reconhecer que algo não está funcionando. Admitir problemas não é sinal de fraqueza, mas de inteligência e adaptação. Insistir em afirmar que a equipe jogou bem, quando o placar, o desempenho e os números mostram o contrário, cria um desgaste desnecessário com a torcida e com o próprio grupo. Jogadores também percebem quando o discurso não condiz com a realidade, e isso pode gerar desconforto interno, mesmo que não seja verbalizado publicamente. A temporada está apenas começando, mas o alerta já está ligado no máximo. O Vasco não pode se dar ao luxo de repetir o início desastroso de outros anos, acumulando derrotas e entrando cedo em uma espiral negativa. Cada rodada perdida agora custa muito mais caro lá na frente, especialmente em um campeonato longo e desgastante como o brasileiro. É preciso reação imediata, ajustes claros e, acima de tudo, coerência entre o que se fala e o que se entrega. O torcedor vascaíno, apaixonado e exigente, está cansado de promessas e discursos desconectados. Ele quer ver um time que lute, que saiba sofrer quando necessário, mas que também tenha organização para competir de igual para igual. Enquanto isso não acontece, a pressão só tende a aumentar. Os questionamentos ficam mais intensos e o ambiente segue carregado, com a sensação constante de que o Vasco está andando em círculos, sem conseguir encontrar um caminho sólido, dentro e fora de campo. Antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Colina News e deixar seu like. Assim você fica por dentro de todas as novidades do Vascão de forma exclusiva. Bora continuar! O ambiente político do futebol brasileiro foi sacudido nas últimas horas por um rumor que ganhou força nos bastidores e passou a circular com intensidade entre dirigentes, conselheiros e investidores. Leila Pereira teria anunciado um afastamento imediato das decisões do Palmeiras. Movimento que surpreendeu até aliados históricos e abriu espaço para uma onda de especulações sobre seus próximos passos fora do clube alviverde. Embora o discurso público seja de pausa estratégica, fontes próximas indicam que a decisão estaria longe de representar um simples descanso, mas sim o início de uma reconfiguração ambiciosa de poder no futebol nacional. A leitura predominante nos corredores dos clubes é de que Leila estaria preparando terreno para um projeto ainda maior. O nome do Vasco da Gama surge como peça central dessa possível jogada. Comentários reservados apontam que a empresária avalia com atenção o cenário cruz-maltino, observando números, estrutura, potencial de mercado e a força simbólica da marca vascaína. A ideia de uma eventual compra ou entrada decisiva no controle do clube passou a ser tratada como plausível, ainda que, oficialmente, ninguém confirme qualquer negociação em andamento. O afastamento do Palmeiras, nesse contexto, seria uma forma de evitar conflitos políticos e institucionais, preservando sua imagem enquanto abre espaço para novas articulações. Há quem diga que o movimento também busca esfriar resistências internas e externas, já que uma figura com forte presença em um grande clube dificilmente conseguiria avançar em outro projeto de tamanha magnitude sem ruídos. Nos bastidores, o gesto foi interpretado como calculado, silencioso e típico de quem prefere agir longe dos holofotes. No Vasco, a simples menção do nome de Leila Pereira já provoca reações diversas. Parte da torcida vê com entusiasmo a possibilidade de uma liderança forte, com capacidade financeira e experiência administrativa.
Outros adotam cautela, temendo mudanças bruscas na identidade do clube. Enquanto isso, dirigentes observam atentos, cientes de que, se o rumor se confirmar, o tabuleiro do futebol brasileiro pode passar por uma mudança significativa, redefinindo alianças, rivalidades e estratégias de poder nos próximos capítulos dessa história, ainda envolta em mistério. Trazemos notícias atualizadas do Vasco todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários. Isso é muito importante para o Vasco da Gama. Até o próximo vídeo!